Fala pessoal, a graça e a paz do Eterno Criador esteja com cada um de nós, sempre nos conduz aos teus caminhos por intermédio em nome de Cristo. Estamos de volta, hoje nós vamos falar sobre um monumento, as Pedras Guias da Geórgia, ou as Pedras Guia da Humanidade, pois provavelmente vocês não vão mais ouvir falar sobre elas. Deixe seu like, já se inscreve no canal, comenta para interagirmos sobre o conteúdo. Vamos ao estudo. Esse monumento, ele foi feito em 1980. Ele foi encomendado por um homem cujo foi usado apenas um pseudônimo, R.C. Christian. Ele foi encomendado ao dono da empresa de granitos, Joe Fendley, cuja empresa se chama Elberton Granite Finishing, e o seu amigo banqueiro, Wyatt C. Martin. O fato é que até hoje as pedras guia da Geórgia são um mistério. Muitos pesquisadores e entusiastas tentam descobrir a verdadeira identidade de R.C. Christian. Ele foi descrito como um homem de cabelo grisalhos, elegante e que falava muito bem, que pagou $100 mil sem pestanejar pelo monumento. Assim disse o banqueiro, Wyatt C. Martin. Apenas duas pessoas tiveram contato com o misterioso homem. John Fendley, o dono da empresa que construiu o monumento, morreu em 2005 sem nunca ter revelado a ninguém, e Wyatt C. Martin, o banqueiro, que disse ter ficado sabendo sobre a morte do seu amigo pelo seu filho. Martin prometeu não revelar a identidade de Christian. A última notícia que se teve do banqueiro Wyatt C. Martin foi que ele sofreu um segundo infarto em 2010, quando já tinha 80 anos. Agora, vamos falar um pouco mais do homem que encomendou o monumento, R.C. Christian, que também pode significar R.C. cristão, pois é uma tradução literal de Christian para cristão. A principal teoria gira em torno de um cristão da Rosa Cruz, mais uma das várias sociedades secretas com ligações à maçonaria e os dominadores deste mundo, e podemos falar sobre em um vídeo exclusivo. Dando continuidade, cristãos pelo mundo todo, inclusive um ministro local, na inauguração do monumento, proclamou que ele acreditava que o monumento era, abre aspas, para os amantes do sol, para culto de adoração e adoração ao diabo, fecha aspas. Já que nós estamos falando sobre adoração ao sol, uma das principais deidades da antiguidade, salientamos as características astronômicas do monumento. Esse monumento foi construído também com essas principais características. Um dos canais feitos através da pedra indica o polo celeste, e isso pode ser confirmado com a visualização da estrela polar. Outra de sua função seria uma ranhura horizontal que indica a viagem anual do Sol. Outra função do monumento é que o raio de sol que atravessa do topo marca o meio-dia ao longo do ano. Portanto, o monumento foi destruído e não vimos mais nenhum tipo de informação sobre tal, como a prisão dos envolvidos. Vamos passar o vídeo das câmeras de segurança disponibilizado pelas próprias autoridades da Geórgia, na qual vemos um carro suspeito, mas novamente salientando que ninguém foi preso. Nós acreditamos veemente ser uma queima de arquivo, justamente para que ninguém saiba. Isso aconteceu no dia 6/7/2022. A explosão, sim, explosivos, logo no país antiterror. Aconteceu por volta das 4 horas da manhã no monumento que ficava 11 quilômetros da cidade de Elberton, cerca de 160 quilômetros a leste da capital Atlanta. As 4 lajes verticais de quase 6 metros formavam as pedras guia. Foram inscritas em 8 idiomas: inglês, espanhol, suaile, hindu, hebraico, árabe, chinês tradicional e no russo, com os 10 princípios, cada lado em uma linguagem moderna diferente.
No topo, digamos, na sua pedra angular, eram escritos nos alfabetos das primeiras civilizações. Estão gravados na pedra. São eles hieróglifos egípcios, cuneiforme babilônico, sânscrito e grego clássico. Funcionava como um calendário e tinha as mensagens para a sobrevivência da humanidade no caso de um evento apocalíptico e controle populacional. Agora a seguir nós vamos disponibilizar para vocês esses 10 mandamentos, que são os seguintes. O primeiro deles era manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Assim como já argumentamos e também mostramos pelo vídeo da Jane Goodall, que ela disse que essa seria um patamar de população perfeita no mundo. Ela cita que o mundo seria perfeito com uma população de 500 anos atrás. O segundo mandamento diz o seguinte: conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Aqui nós vemos mais uma vez que eles querem controlar a população, que eles querem controlar a reprodução, mantendo a diversidade de cada povo, mantendo uma aptidão física, mantendo algo saudável, digamos. E uma manipulação humana, uma manipulação da humanidade à quantidade dessas pessoas. Terceiro, unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Aqui nós vemos que eles querem impor, assim como foi antes da Torre de Babel, um único idioma, para que todos os povos sejam centralizados e obtenham de um vínculo totalmente comum nas suas comunicações. No quarto é controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Aqui nós vemos que quem fez por trás desses princípios deles, nós vemos que existe uma vontade de controlar a sua fé, a moral e a ética de cada país, colocando uma ênfase como a dar razão sobre todas essas coisas. No quinto, diz o seguinte: proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Aqui nós vemos novamente que seria imposto a todas as nações, a todos os povos, uma única lei. Teríamos um único governante, poderíamos dizer assim. No sexto, diz o seguinte: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Aqui, novamente, é o que afirma a nossa ideia de que eles buscam um governo, um imperialismo sobre todos os povos, um comandante. O sétimo diz o seguinte: evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Aqui nós podemos argumentar novamente sobre a inteligência artificial e o seu avanço, sobre a queda nos postos de trabalho que têm sido substituídos por esse avanço da tecnologia. Nós vemos salientando, dizemos a vocês o quanto os líderes têm se preocupado com isso, até para que não haja uma revolta populacional. Eles já têm estudado sobre uma renda básica mundial. Então agora vamos ao oitavo. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, que aqui será um estudo sociológico da civilização para que haja esse equilíbrio, mais uma forma de controle. No nono diz o seguinte: valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Aqui eu acho que eles usaram de um certo sarcasmo, porque nós vemos que eles querem, por trás dos outros mandamentos, coagir e controlar as pessoas, e aqui dizem em harmonia com um todo, com o infinito. No décimo, diz o seguinte: não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Então aqui nós vemos novamente que eles desejam
que haja uma comunhão com a natureza. Nós sim devemos preservar, devemos agir de forma idônea para que possamos cuidar da nossa habitação, que é o mundo. Mas eles têm avançado com essas ideologias sobre o clima, sobre vários outros aspectos, na ênfase de controlar. Até mesmo o líder da religião católica, o Papa, ele fez uma moeda do Vaticano para homenagear a deusa Gaia, a deusa Terra, a deusa da Terra. Então, a maioria dessas informações que nós levamos para vocês nesse vídeo, elas são baseadas segundo as teses de Albert Pike, que também é um franco-maçom americano. Então nós alertamos vocês sobre esses dominadores do mundo. Nós estamos apenas com o intuito de levar a cada um de vocês o entendimento sobre muitas coisas que são em oculto e como elas ficaram realmente ocultadas, pois eles foram destruídas. Eu creio que daqui alguns anos, nem sequer ao menos alguém vai dizer sobre o ocorrido, pois assim como vemos, não houve nenhuma autoridade, nenhuma outra informação sobre o ocorrido, nenhuma punição dessas pessoas. Então, aqui está a nossa mensagem para que vocês se cientizem, se discernam também perante as escrituras, porque muitas dessas informações elas são baseadas nas escrituras, assim como um líder. Os cristãos aguardam a manifestação de um anticristo, um grande líder, um imperialista. Mas é isso. Novamente, arrependam-se, buscam entendimento, clamem ao Criador que Ele conceda o seu Santo Espírito a cada um, por intermédio em nome de Cristo. É isso, fiquem todos na paz e até mais.